Meu nome é Valdirene Souza, tenho 38 anos e durante toda a minha vida me considerei uma cristã fiel. Frequentava a igreja desde criança, participava dos cultos de quarta e domingo, cantava no ministério de louvor e ajudava na organização dos eventos beneficentes da nossa congregação. Eu tinha certeza absoluta de que meu nome estava escrito no livro da vida. Tinha certeza de que quando meu momento chegasse, eu seria recebida nos braços do Pai. Mas no dia 12 de março deste ano, eu morri por 9 minutos durante uma cirurgia estética e descobri que estava completamente enganada. Nasci em Sobral, no interior do Ceará, numa família evangélica de raízes profundas. Meu pai, seu Otacílio, era diácono da nossa igreja e minha mãe, Dona Creuza, liderava o grupo de intercessão feminino. Em casa, a Bíblia era lida todas as noites antes de dormir. Os domingos eram sagrados, reservados exclusivamente para o culto e para o almoço em família. Cresci aprendendo versículos de cor, participando de encenações na escola dominical e acreditando que aquele caminho era o único que levava à salvação. Aceitei Jesus aos 9 anos durante uma colônia de férias organizada pela igreja. Lembro do momento exato em que caminhei até o altar, com lágrimas nos olhos, sentindo um calor no peito que eu tinha certeza ser o Espírito Santo. O pastor Amilcar colocou a mão sobre minha cabeça e orou por mim. Eu me senti lavada, purificada, completamente nova. Fui batizada nas águas 2 anos depois, num tanque improvisado nos fundos do templo, diante de toda a congregação. Foi um dos dias mais felizes da minha infância. Aos 19 anos, conheci Ivanildo, um rapaz da igreja vizinha que tinha um sorriso bonito e tocava violão no grupo de jovens. Nos apaixonamos rapidamente e depois de um namoro de 8 meses, decidimos nos casar. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito. 2 jovens cristãos começando uma vida juntos, debaixo das bênçãos de Deus. Mas o casamento durou apenas 6 meses. Ivanildo era ambicioso. Ele sonhava em ser engenheiro e tinha acabado de conseguir uma oportunidade de bolsa para estudar em São Paulo. 2 semanas depois do nosso casamento, ele recebeu a confirmação da vaga. No início, combinamos que ele iria primeiro e depois eu me mudaria para ficar com ele. Mas as ligações foram ficando mais curtas, as visitas mais raras. Até que um dia ele me ligou e disse que precisava focar na carreira. Disse que eu era maravilhosa, mas que ele não estava pronto para ser marido. Pediu o divórcio por telefone, sem nem ter coragem de olhar no meu rosto. Eu fiquei destruída. Voltei para a casa dos meus pais sentindo vergonha, humilhação, fracasso. Uma divorciada aos 20 anos, numa comunidade onde o casamento era considerado sagrado. As pessoas me olhavam com pena. Algumas com julgamento. Eu chorei por meses, questionei Deus, perguntei por que Ele tinha permitido aquilo. Mas com o tempo, a ferida foi cicatrizando. Eu me joguei nos estudos, terminei minha faculdade de administração e consegui um emprego numa distribuidora de alimentos em Fortaleza. Foi lá que conheci Renato, o homem que se tornaria meu segundo marido. Ele era gerente comercial da empresa, 10 anos mais velho que eu, divorciado também e com uma história de vida muito mais difícil que a minha. Renato tinha crescido em Juazeiro do Norte, filho de um pai alcoólatra e violento chamado Osvaldo. A infância dele foi marcada por gritos, surras e medo constante. Ele me contou que dormia muitas noites embaixo da cama, escondido, enquanto ouvia o pai bater na mãe e nos irmãos mais novos. Quando completou 17 anos, Renato fugiu de casa e veio tentar a vida em Fortaleza. Trabalhou em tudo que apareceu. Foi ajudante de pedreiro, entregador de gás, vendedor ambulante. Com muito esforço, conseguiu terminar os estudos à noite e entrou na faculdade de gestão comercial. Subiu na vida com as próprias mãos, sem ajuda de ninguém. Quando nos conhecemos, ele já era um profissional respeitado, mas carregava dentro de si cicatrizes que nenhum sucesso profissional conseguia apagar. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. Foi uma cerimônia simples, na mesma igreja onde eu havia sido batizada. Desta vez, eu senti uma paz diferente. Renato era um homem bom, trabalhador, dedicado. Ele também era cristão,
convertido já adulto depois de passar por um período muito difícil de depressão. Nossa vida juntos era abençoada. Compramos uma casa pequena no bairro Messejana, tivemos 2 filhos, Davi e Sara, e construímos o que eu acreditava ser um lar sólido na fé. Mas Renato tinha feridas que nunca haviam sido tratadas. A principal delas era em relação ao pai. Seu Osvaldo havia morrido de cirrose hepática há cerca de 5 anos, sem nunca ter pedido perdão pelos horrores que cometeu. Renato não foi ao enterro. Quando perguntei por quê, ele me olhou com uma frieza que me assustou e disse que aquele homem já estava morto para ele há muito tempo. Eu não insisti no assunto. Pensei que ele tinha suas razões e que, com o tempo, Deus trabalharia no coração dele. Além do pai, Renato carregava ressentimentos profundos de outras 2 pessoas. A primeira era seu ex-sócio, um homem chamado Heriberto. Os 2 tinham aberto juntos uma pequena transportadora há cerca de 7 anos. Renato entrou com todo o capital, fruto de anos de economia, enquanto Heriberto entraria com a experiência no ramo e os contatos comerciais. Mas depois de 2 anos, descobrimos que Heriberto estava desviando dinheiro da empresa. Contratos fantasmas, notas fiscais fraudulentas, uma teia de mentiras que só veio à tona quando já era tarde demais. Perdemos tudo. A empresa faliu. Renato teve que vender nosso carro e fazer empréstimos para pagar os funcionários e fornecedores. Heriberto simplesmente desapareceu, mudou de cidade e nunca mais deu satisfação. A terceira pessoa era Dona Zuleide, uma tia de Renato por parte de mãe. Quando ela ficou viúva e sem ter onde morar, Renato a acolheu em nossa casa por quase 1 ano. Conseguiu um emprego para ela na empresa de um amigo, ajudou a pagar o aluguel do apartamento quando ela finalmente se mudou. Fez tudo o que um sobrinho dedicado faria. Mas descobrimos depois, através de parentes, que Dona Zuleide andava falando mal de Renato para toda a família. Dizia que ele era orgulhoso, que se achava melhor que os outros por ter subido na vida, que a tratava com frieza e superioridade. Nada daquilo era verdade. Renato ficou arrasado com a ingratidão. Cortou relações com a tia e jurou que nunca mais ajudaria ninguém daquela família. Eu via meu marido carregando essas mágoas como pedras amarradas no pescoço. Às vezes, no meio da noite, ele acordava agitado, suando, depois de sonhar com o pai. Outras vezes, quando alguma situação lembrava a traição de Heriberto, ele ficava em silêncio por horas, remoendo a raiva. E sempre que alguém mencionava Dona Zuleide, seu rosto se fechava imediatamente. Eu orava por ele, pedia a Deus que curasse aquelas feridas. Mas no fundo, eu achava que aquilo era problema dele. Eu já tinha superado minha própria mágoa com o Ivanildo, ou pelo menos era o que eu acreditava. A cirurgia estava marcada para uma terça-feira de manhã. Era um procedimento simples, uma abdominoplastia que eu vinha planejando há mais de 2 anos. Depois de 2 gestações, minha barriga nunca mais voltou ao normal, e aquilo me incomodava profundamente. Renato apoiou minha decisão. Disse que eu merecia me sentir bem comigo mesma e que tínhamos condições de pagar. Escolhemos uma clínica bem avaliada no bairro Aldeota, com um cirurgião experiente chamado Dr. Hermes. Fiz todos os exames pré-operatórios e todos os resultados vieram normais. Não havia nenhum motivo para preocupação. Na manhã da cirurgia, acordei às 5 horas. Tomei um banho demorado, me arrumei e acordei as crianças para dar um beijo antes de sair. Davi, que tinha 7 anos, me abraçou forte e pediu para eu voltar logo. Sara, de 5, ainda estava sonolenta e mal abriu os olhos. Minha mãe tinha vindo de Sobral para ficar com eles enquanto eu me recuperava. Renato me levou até a clínica segurando minha mão o caminho todo. Ele estava mais nervoso do que eu. O procedimento começou por volta das 8 horas. A última coisa que me lembro é da anestesista pedindo para eu contar de 10 até 1. Cheguei no 7 e apaguei. O que aconteceu depois, eu só soube quando acordei. Segundo o Dr. Hermes, cerca de 2 horas após o início da cirurgia, minha pressão despencou sem explicação. Meu coração entrou em fibrilação e parou completamente. A equipe iniciou os procedimentos de reanimação imediatamente. Foram 9 minutos até conseguirem me trazer de volta. 9 minutos em que meu coração não bateu.
9 minutos em que, clinicamente, eu estava morta. Mas eu não estava no vazio durante aqueles 9 minutos. Eu estava em outro lugar. A primeira coisa que percebi foi a ausência de peso. Meu corpo não existia mais, ou pelo menos não da forma como eu conhecia. Eu era consciência pura, flutuando num espaço que não tinha paredes nem limites. Não era escuro nem claro. Era algo além dessas definições, uma dimensão que minha mente humana não conseguia processar completamente. E então eu senti uma presença. Algo tão imenso, tão poderoso, tão absolutamente santo, que minha primeira reação foi terror. Eu quis me esconder, me encolher, desaparecer. Mas não havia para onde fugir. Ele se aproximou. Eu soube imediatamente quem era. Não porque eu visse um rosto ou uma forma definida, mas porque minha alma o reconheceu. Era Jesus. E ele não se parecia em nada com as imagens gentis dos quadros da escola dominical. Ele era luz incandescente, era autoridade absoluta, era amor e justiça fundidos numa intensidade que me fazia tremer. Quando ele me olhou, eu me senti completamente exposta. Cada pensamento que eu já tive, cada palavra que já disse, cada motivação secreta do meu coração estava diante dele como um livro aberto. Valdirene, ele disse, e meu nome na voz dele carregava o peso de toda a eternidade. Senhor, eu sussurrei, porque finalmente entendi o que essa palavra significava. Você me chamou de Senhor a vida toda, ele disse, mas nunca me entregou certas áreas do seu coração. Antes que eu pudesse responder, ele me mostrou algo que mudou completamente minha compreensão da fé. Eu vi multidões, milhões de pessoas que eu reconheci imediatamente como cristãos. Eles estavam em igrejas, levantando as mãos em adoração. Estavam em grupos de estudo bíblico, em retiros espirituais, em missões evangelísticas. Usavam camisetas com versículos, postavam mensagens de fé nas redes sociais, dizimavam fielmente. Eram pessoas como eu. Pessoas que tinham certeza absoluta da sua salvação. Mas enquanto eu observava, percebi algo terrível. Havia uma escuridão dentro deles. Pequena no início, quase imperceptível, mas crescendo como um câncer silencioso. E um por um, eles começaram a cair. Não em chamas ou em tormento visível, mas em separação. Eles estavam sendo afastados da presença de Deus, arrastados para uma distância eterna que era pior que qualquer fogo. E o mais assustador era que eles pareciam surpresos. Eles não esperavam aquilo. Eles achavam que estavam salvos. Senhor, eu clamei. Por que isso está acontecendo? Eles creem em ti. Eles te servem. Jesus me olhou com uma tristeza que eu nunca vou esquecer. Eles nunca perdoaram, ele disse. E quem não perdoa, não pode ser perdoado. Então ele me mostrou mais de perto. Eu conseguia ver dentro dos corações daquelas pessoas enquanto caíam. O homem que liderava o louvor há 20 anos carregava ódio contra o irmão que tinha ficado com a herança dos pais. A mulher que coordenava o ministério infantil nutria rancor contra a cunhada que espalhou fofocas sobre ela. O pastor que pregava sobre graça todos os domingos guardava ressentimento contra os membros que votaram contra sua proposta de reforma do templo. Todos eles tinham vidas cristãs aparentemente exemplares. Todos eles estavam perdidos. E então eu vi algo que me fez gelar. Vi Renato, meu marido, o homem com quem eu dormia todas as noites, com quem eu criava meus filhos, com quem eu dividia a vida há 9 anos. Ele estava entre aquelas multidões. E a escuridão dentro dele era densa, alimentada por anos de mágoa contra o pai, contra Heriberto, contra a dona Zuleide. Eu vi cada ferida não tratada, cada pensamento de vingança, cada recusa em liberar o perdão. E vi que aquilo estava destruindo a alma dele de dentro para fora. Não, eu gritei. Renato não. Ele é um bom homem. Ele sofreu tanto. Ele tem razões para estar magoado. Jesus me olhou com firmeza. O perdão não é sobre quem magoou, ele disse. É sobre quem carrega a mágoa. Enquanto Renato não perdoar, ele estará acorrentado àqueles que o feriram. E correntes não entram no meu reino.
Eu quis argumentar. Quis dizer que o pai de Renato era um monstro, que Heriberto era um ladrão, que Dona Zuleide era uma ingrata. Mas diante daquela santidade absoluta, minhas justificativas morreram na garganta. Eu entendi que nenhuma ofensa humana, por mais grave que fosse, justificava guardar falta de perdão. Porque a falta de perdão não machuca quem ofendeu. Machuca quem se recusa a perdoar. E você, Valdirene? Jesus continuou. Você acha que está livre? A pergunta me pegou desprevenida. Eu tinha certeza de que minha situação era diferente. Eu tinha perdoado Ivanildo. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma há quase 20 anos. Mas então Jesus me mostrou o meu próprio coração. E o que eu vi me envergonhou profundamente. Havia um canto escondido, uma sala trancada, onde eu guardava sentimentos que nunca tinha admitido nem para mim mesma. Eu vi as vezes em que stalkeava Ivanildo nas redes sociais para ver se ele estava feliz ou fracassado. Vi a satisfação sutil que senti quando soube que o segundo casamento dele também não tinha dado certo. Vi os pensamentos que eu rapidamente afastava, mas que sempre voltavam. Pensamentos de que ele merecia sofrer pelo que me fez. Pensamentos de que um dia ele perceberia o erro que cometeu ao me abandonar. Isso não é perdão, Jesus disse. Isso é vingança disfarçada de indiferença. Você não libertou Ivanildo. Você apenas escondeu a corrente debaixo de um tapete religioso. Eu caí de joelhos. Se é que se pode cair de joelhos quando não se tem corpo. A vergonha me consumia. Eu tinha passado anos ensinando sobre graça, cantando sobre misericórdia, falando sobre o amor de Deus. E o tempo todo carregava dentro de mim a mesma doença que estava destruindo meu marido. A diferença era que a minha estava melhor escondida. Por que estou vendo isso, Senhor? Por que o Senhor está me mostrando tudo isso? Porque estou te dando uma segunda chance, ele respondeu. Você vai voltar. E quando voltar, terá uma missão. Precisa libertar seu próprio coração primeiro. E depois precisa ajudar Renato a fazer o mesmo. Porque se vocês não perdoarem, não poderão ser perdoados. Não é uma sugestão. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Mas como, Senhor? Eu perguntei desesperada. Como eu convenço Renato a perdoar o pai que batia nele? O sócio que roubou tudo que ele tinha? A tia que cuspiu na bondade dele? Mostrando a ele que o perdão não é para quem machucou, Jesus disse: é para quem foi machucado. Perdoar não significa confiar novamente. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa permitir que a pessoa volte a ferir. Perdoar significa soltar a corda que amarra vocês dois. Significa devolver a pessoa para as minhas mãos e deixar que eu cuide da justiça. Significa escolher a própria liberdade em vez da prisão do rancor. Eu senti essas palavras entrando em cada fibra do meu ser. Finalmente entendi o que o perdão realmente significava. Não era um sentimento, era uma decisão. Não era esquecer, era soltar. Não era reconciliação obrigatória, era libertação pessoal. Você está pronta? Jesus perguntou. Eu quero estar, eu respondi. Me ajuda a estar. E então senti como se estivesse sendo puxada para trás. A presença dele começou a se distanciar. A luz foi diminuindo. E de repente, dor. Dor no peito, dor no corpo, dor em cada centímetro. Eu estava de volta. Acordei na UTI da clínica 3 horas depois do incidente. Renato estava ao meu lado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu que eu tinha acordado, ele segurou minha mão e começou a soluçar. Eu achei que tinha te perdido, ele disse. Foram os piores minutos da minha vida. Eu quis contar tudo imediatamente, mas minha garganta estava seca e meu corpo fraco demais. Os médicos vieram, fizeram exames, manifestaram espanto por eu não ter nenhuma sequela neurológica depois de 9 minutos sem oxigênio no cérebro. Chamaram de milagre médico. Eu sabia que era mais do que isso. Levei 3 dias para conseguir contar a Renato o que tinha acontecido. Numa noite em que estávamos sozinhos no quarto do hospital, eu segurei a mão dele e disse que precisava contar algo muito sério.
Ele ouviu em silêncio enquanto eu descrevia tudo. A presença de Jesus. As multidões de cristãos caindo por causa da falta de perdão. A visão do coração dele carregado de mágoas. E a missão que eu tinha recebido. Quando terminei, Renato ficou calado por um longo tempo. Depois levantou, foi até a janela e ficou olhando a cidade iluminada lá embaixo. Você não entende, ele disse finalmente. Você não sabe o que meu pai fez. As marcas que eu carrego no corpo e na alma. Você não sabe o que é crescer com medo de voltar para casa. Você não sabe o que Heriberto tirou de mim. Anos de trabalho jogados no lixo por causa da ganância dele. E Zuleide. Eu dei tudo para aquela mulher e ela me apunhalou pelas costas. Eu sei, eu disse suavemente. Eu sei que a dor é real. Eu sei que você tem razões para estar magoado. Mas o perdão não é sobre eles, meu amor. É sobre você. Enquanto você não soltar essas pessoas, elas continuam te machucando todos os dias. Seu pai já morreu há 5 anos, mas ainda te faz acordar suando de madrugada. Heriberto sumiu do mapa, mas ainda te faz ranger os dentes quando lembra. Zuleide nem sabe que você sofre por causa dela, mas você sofre mesmo assim. Quem está preso não são eles. É você. Renato virou para mim com lágrimas nos olhos. E se eu não conseguir? E se a mágoa for grande demais? Você não precisa conseguir sozinho, eu disse. A gente vai buscar ajuda. Vai orar junto. Vai lutar junto. Mas você precisa escolher querer perdoar. O sentimento vem depois. A decisão vem primeiro. Aquela conversa foi apenas o começo de uma jornada longa e difícil. Renato não mudou da noite para o dia. Houve resistência, houve recaídas, houve noites em que ele dizia que era impossível. Mas ele escolheu tentar. Começamos a fazer aconselhamento com o pastor Hidelbrando, da nossa igreja, um homem sábio que tinha experiência com cura interior. Renato foi abrindo as feridas uma por uma, expondo à luz o que estava apodrecendo no escuro. O momento mais difícil foi quando ele decidiu escrever uma carta para o pai. Não uma carta para enviar, obviamente, já que seu Osvaldo estava morto, mas uma carta para colocar no papel tudo o que ele nunca teve oportunidade de dizer. Ele escreveu por horas, encharcando as folhas de lágrimas. Escreveu sobre o medo, sobre a raiva, sobre as cicatrizes físicas e emocionais. E no final, escreveu as palavras mais difíceis da vida dele. Eu te perdoo. Não porque você mereça, não porque o que você fez foi aceitável, mas porque eu me recuso a continuar preso a você. Eu te devolvo para as mãos de Deus. E eu escolho ser livre. Queimamos aquela carta juntos no quintal da nossa casa. E enquanto o papel virava cinzas, eu vi algo mudar no rosto do meu marido. Um peso que ele carregava há mais de 20 anos finalmente começou a sair dos ombros dele. O processo com Heriberto foi diferente. Renato não sabia onde ele estava e não queria saber. Mas escreveu uma carta também, declarando perdão e soltando a dívida. O mesmo fez com Dona Zuleide. Ele não voltou a falar com ela, não mandou mensagem, não reestabeleceu contato. Perdoar não significava voltar a conviver. Significava apenas soltar a corda. Quanto a mim, finalmente enfrentei a verdade sobre Ivanildo. Eu não precisava falar com ele. Não precisava mandar carta. Precisava apenas fazer uma escolha sincera diante de Deus. Numa madrugada, sozinha na sala de casa, eu orei como nunca tinha orado antes. Senhor, eu disse, eu solto Ivanildo. Eu abro mão do direito de vê-lo sofrer. Eu renuncio à satisfação de saber que a vida dele não deu certo. Eu o entrego nas tuas mãos e confio que tu és o juiz justo. E eu escolho ser livre. Naquele momento, senti algo se romper dentro de mim. Uma amarra invisível que eu nem sabia que existia. E pela primeira vez em quase 20 anos, eu me senti verdadeiramente leve. Hoje, 2 anos depois daquela cirurgia que quase me matou, minha vida é completamente diferente. Não voltei a fazer procedimentos estéticos. A cicatriz na minha barriga me lembra todos os dias do preço que quase paguei por não levar a sério as condições do reino de Deus. Renato é um homem transformado. Ele ainda luta às vezes. As memórias ainda doem ocasionalmente.
Mas ele aprendeu a não se alimentar da dor. Aprendeu a soltar antes que a mágoa crie raízes. Comecei a compartilhar minha história na igreja e em outras congregações que me convidam. Muita gente se emociona. Muita gente resiste. Alguns dizem que estou exagerando, que Deus é amor e não condenaria alguém por guardar rancor, mas eu vi o que vi. E sei que as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, não são sugestão poética. São lei espiritual absoluta. Se você perdoar as ofensas das pessoas, o Pai Celestial também perdoará você. Mas se você não perdoar, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Meu nome é Valdirene Souza. Eu morri por 9 minutos e descobri que 30 anos de vida cristã não significam nada se o coração estiver envenenado pela falta de perdão. Voltei para contar que o maior perigo para nós cristãos não está do lado de fora da igreja. Está dentro do nosso próprio peito. E a pergunta que cada um precisa responder com sinceridade não é se você vai à igreja, se lê a Bíblia ou se serve no ministério. A pergunta é uma só. Você perdoou? Porque no final, talvez essa seja a única coisa que realmente importa.